Na primeira edição de Wolverine, tivemos duas histórias protagonizadas pelo nosso herói. Uma que mostrava a influência de uma certa garota pálida na distribuição dos remédios milagrosos de Krakoa ao redor do mundo, e outra envolvendo o Ômega Vermelho e ninguém menos que o Conde Drácula. Agora, na segunda edição da revista, nos focamos em apenas uma dessas histórias, o que eu achei que seria um ponto positivo, já que assim essa história poderia ser melhor desenvolvida. Será que foi isso que realmente aconteceu? A segunda edição de Wolverine começa no meio do mar, a bordo do Marauder, e o Bishop, apesar de estar com seus fones de ouvido, percebe que a embarcação está emitindo alguns alertas de que saiu do seu curso. Ele vai verificar o que está acontecendo e encontra os seus companheiros desviando as cargas de pétalas de Krakoa para o barco da Garota Pálida. Ao tentar intervir para trazer os seus amigos de volta à razão, ele é atacado pela tempestade e, para finalizar, é arrastado para o fundo do oceano por uma Kate Pryde em decomposição. Rapaz, mas e aí? O poder da Garota Pálida é tão forte assim que ela conseguiu trazer a Kate Pryde de volta como um zumbi? Bom, o modo como a história continua ajuda a gente a entender o que aconteceu no começo da revista, já que nós vimos o Wolverine enfrentando alguns inimigos no Alasca e entre eles está o Dentes de Sabre. Se vocês bem se lembram, o Dentes de Sabre foi aprisionado no interior de Krakoa, então seria impossível o verdadeiro Victor Creed estar ali. O que nos leva à conclusão de que tudo o que nós vimos até agora foram alucinações, teoria que é confirmada logo na página seguinte. Então era isso que o Wolverine estava vendo enquanto matava os seus amigos, eventos que nós vimos acontecer lá na primeira edição da revista. E eu sei que tem muita gente bolada com o fato do Logan ter matado a Jean Grey, o Kid Ômega, que são mutantes muito mais poderosos do que ele. Mas a gente tem que se lembrar que ele estava tendo uma alucinação e era uma situação inesperada. A Jean não estava preparada para um ataque, assim como o Kid Ômega, como a Domino. Então eu consigo acreditar que numa situação inesperada, e lembrando que o Wolverine libera toda a sua raiva quando tá atacando, quando tá lutando contra um oponente, nessa situação eu realmente acredito que o Wolverine conseguiria bater de frente com esses outros personagens mais poderosos. Fora que essa é a HQ do Wolverine, então se você tá reclamando de protagonista em uma revista onde ele é o protagonista, tá lendo a história errada. Enfim, o Logan desperta em Krakoa e descobre que o seu pesadelo realmente aconteceu, e agora ele está sob os cuidados do Healer, assim como o Bishop. Ou seja, o que nós vimos no começo da história, incluindo a Kate Pryde zumbi e os mutantes roubando as pétalas de Krakoa do Marauder, foi tudo uma alucinação criada na cabeça do Lucas pela Garota Pálida. Isso é confirmado por um documento presente na revista, que diz que durante um período de 20 minutos, o Marauder saiu de seu curso, e durante esse tempo, todos os membros da tripulação se sentiram tontos, enjoados, confusos, mas o Bishop foi o único que realmente teve uma alucinação. Obviamente, esses efeitos foi a distração criada pela Garota Pálida enquanto a carga era roubada. A história corta para Baltimore e nós vemos o agente Bannister dormindo exausto até que é acordado pela sua filha, já que o seu celular está tocando. Sua parceira diz que eles enviaram uma força especial para investigar uma das fontes do pólen, a droga que está sendo comercializada a partir das plantas de Krakoa, mas os agentes envolvidos nessa missão tentaram tirar a própria vida. Um deles cortou os pulsos, escreveu uma mensagem na parede com o próprio sangue e se jogou da janela do 5º andar, como Renato Russo já previu na sua canção Pais e Filhos. Ela se jogou da janela do 5º andar. Enquanto a outra agente fritou a pele do próprio rosto com um ferro quente e ficou em um estado catatônico repetindo apenas Garota Pálida. Isso nos remete a uma cena lá da primeira história, em que o próprio agente Bannister encontra uma dessas fábricas do pólen, mas todos os traficantes estão mortos. A princípio, nós pensamos que fosse um efeito colateral da droga, mas com esses novos eventos fica bem claro que é a Garota Pálida eliminando qualquer um que tenha contato com o pólen. Enfim, a filha do Bannister pede que ele trabalhe com os mutantes para tentar solucionar essa situação, por mais que ela saiba que ele seja relutante a isso. Mas eles precisam das drogas milagrosas de Krakoa, e com esse cartel do pólen agindo por aí, a cura fica cada vez mais distante. Enquanto isso, em Arbor
Magna, o lugar onde os mutantes são trazidos de volta à vida, o Logan diz que consegue se lembrar de coisas antigas, de músicas, de brigas, de cafés da manhã, mas não consegue se lembrar o que aconteceu no dia em que ele matou seus amigos. Ele percebe que o Ciclope também tá ali e dá pra sentir que ele tá magoado. Afinal de contas, o Wolverine matou a Jean e os seus amigos. E por mais que ele não tivesse a intenção, ele mesmo diz isso não muda o fato de que ele fez. E é uma parada que, poxa, há anos a gente vê o Wolverine sendo manipulado mentalmente pra atacar os seus amigos. Parece até uma muleta de roteiro. Precisamos criar uma intriga dentro dos X-Men. Ah, faz o Wolverine matar alguém e depois explica que ele estava sendo controlado. Ainda existe essa desculpa de que ele perde o controle em meio à violência, o que facilitaria um ataque mental pra libertar esse lado do personagem. Mas já passou da hora de, sei lá, Professor Xavier, Emma Frost, Jean Grey, alguém criar uma barreira mental que impeça que ele seja controlado pelos seus inimigos, ou mesmo um novo uniforme no estilo do capacete do Magneto que impede ataques psionicos. É uma parada que causa um pouco de revolta, porque nós vemos personagens que possuem recursos justamente para evitar que uma situação assim aconteça. Aí ela vai lá e acontece. Mas voltando pra história, o Bannister dá o braço a torcer e tem uma conversa com o Wolverine em seu gramado. Ele explica que a cicatriz que tem no rosto é consequência de uma luta entre mutantes, que ele nem mesmo estava envolvido, mas acabou ferido, o chamado dano colateral. É por isso que ele não gosta dos mutantes. Os mutantes estão sempre em guerra, estão sempre envolvidos em alguma coisa que acaba ferindo pessoas que não estavam envolvidas nessa situação. Mesmo assim, ele pede a ajuda do Wolverine para dar um fim nisso. Ele faz uma analogia do problema com o seu gramado, já que é um cara que gosta de ter um belo quintal. Se aparece uma topeira escavando tudo, ou uma infestação de pragas ou larvas, ele não consegue negociar com essas criaturas, afinal de contas, ele não fala a língua delas, então ele precisa se livrar delas de uma vez por todas. E é isso que ele quer fazer com a Garota Pálida e com o Cartel do Pólen. E para isso ele precisa de um cara que tem matar como a melhor coisa que faz. O Wolverine aceita a parceria e joga a garrafa de cerveja no gramado, deixando o Bannister com aquela cara de... Mano, acabei de falar pra você do gramado aqui, pô. Os dois partem com um carregamento de pétalas pro meio do oceano, um lugar onde teoricamente ninguém conseguiria se aproximar sem que eles percebessem. Mas quando a parceira do Bannister o chama até a cabine, ele pergunta se tem alguma coisa no radar, e ela diz que não. O inimigo estava ali o tempo todo. E assim o Wolverine mata o agente Bannister e nós descobrimos que não só ele, como a Millie também estava sendo controlada pela Garota Pálida o tempo todo. Ou será que mais do que isso, ela é a Garota Pálida? Eu acho que é mais fácil ela estar controlando a Millie esse tempo todo. O que nos leva a acreditar que o Bishop também pode ser controlado lá de dentro de Krakoa. Não só ele, como todos os outros que tiveram contato com a Garota Pálida e passaram pelas alucinações dela. Então eu acho que nós vamos ter mais problemas direto da Ilha Mutante. O pior pro Bannister é que ele já havia pedido pro FBI encerrar as investigações sobre o Cartel do Pólen e a Garota Pálida, já que ele mesmo encontraria uma maneira de lidar com isso, que seria chamando o Wolverine. Assim, o FBI nem vai dar conta do sumiço dele, já que vai pensar que ele tá investigando as coisas por conta própria. Só uma coisa desperta minha curiosidade ali no final, além, é claro, de querer saber como vai terminar toda essa história de Wolverine e Garota Pálida. As páginas dessa sequência final e as páginas do começo da história têm a mesma borda irregular em volta dos quadros, o que pra mim meio que confirma que nós estamos vendo uma alucinação. Agora, será que isso tudo é a alucinação na cabeça do Wolverine que o levou a matar o agente Bannister, ou tudo isso que nós estamos vendo é uma alucinação que não aconteceu de verdade e o agente Bannister ainda tá vivo? Enfim, vamos ter que esperar um pouco mais pra saber como essa história vai terminar. Aliás, essa revista termina com o Wolverine fazendo um discurso sobre como as pessoas sempre encontram uma maneira pra justificar as suas ações. Ah, eu tava bêbado, eu tava drogado, eu tava sendo controlado pela Garota Pálida. Só que o que essas situações fazem são expor o que a pessoa é de verdade. Algo que nós já comentamos aqui nas nossas análises de X-Force, de X-Men e da própria primeira edição de Wolverine. O Logan tá o tempo todo se controlando pra não matar, pra não libertar esse lado selvagem dele. Porque se ele pudesse ser o que ele realmente quer ser, o que ele realmente foi criado pra ser, ele ia sair matando geral, ele ia ser um vilão.
Então o que essa intervenção mental faz é permitir que ele possa extravasar esse lado. E aí tá montado o circo para que a bosta aconteça. Mais uma vez um roteiro simples, não vejo muita novidade aqui, talvez a melhor adição tenha sido um pouco da discussão sobre os danos colaterais que as guerras dos mutantes causam, que os conflitos mutantes trazem também para a humanidade, e é claro que muitas dessas situações são provocadas justamente pelo embate entre humanidade e mutantes, só que com isso muita gente inocente acaba sendo atingida. Só que essa questão também não foi aprofundada, ela foi retratada em um personagem que aparentemente já se foi da história, então tem que ver como o impacto da morte do agente Bannister vai interferir na história, tem a filha dele, tem outras questões ali que podem ser interessantes a partir da morte dele, mas acho que é muito cedo pro personagem partir. Então realmente acho que essa alucinação não é o que realmente aconteceu, e se realmente aconteceu, talvez ele sobreviva aí. Com os órgãos perfurados? Sim, mas talvez consiga. Como eu falei, essa situação do Logan ser controlado não é nada novo, a gente já viu isso acontecer em outras sagas, e a história também não traz nada que não pudesse ser encaixado em uma revista da X-Force. Então ainda acho essa trama, né, a gente comentou lá que tinham duas histórias na primeira edição de Wolverine, essa e outra sobre vampiros, que eu acho mais a cara de uma revista solo do Wolverine. Essa primeira história pra mim ainda tá com mais cara de X-Force do que de Wolverine. Acho que a melhor coisa dessa revista foi ver a Kate Pryde zumbi atacando o Bishop numa alucinação, mas isso porque a arte do Adam Kubert é muito bonita, é muito competente, muito estilizada, e também aquela sequência inicial é toda surpreendente. O que reforça mais uma vez que Marauders é o melhor título do Alvorecer do X, já que uma sequência inicial que nem é dos Marauders, mas que tem eles, se torna a melhor coisa de outra revista. Ainda assim, acho que a história tem um potencial, a Garota Pálida tem um potencial muito grande para ser uma grande vilã dos X-Men, talvez ela tenha ligações também com os filhos da Câmara que a gente tá vendo nas histórias dos X-Men, e é uma trama que pode agradar quem só quer ver o Carcaju matando geral. Enfim, essas foram as minhas impressões da segunda edição de Wolverine. Comenta aí embaixo o que você tá achando da história e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, me seguindo lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês.